Você coloca um filme em inglês. Os personagens começam a falar. Você reconhece algumas palavras. Mas, quando tenta entender a frase inteira, tudo parece rápido demais. Então você ativa a legenda. De repente, consegue acompanhar a história. Mas, quando tira a legenda novamente, parece que todo o inglês desaparece. Por que isso acontece? Será que você precisa conhecer milhares de palavras? Será que os atores realmente falam rápido demais? Ou será que existe uma maneira melhor de treinar seus ouvidos? Entender filmes em inglês sem legendas não começa assistindo a um filme inteiro sem nenhuma ajuda. Essa habilidade precisa ser construída aos poucos, em pequenos blocos. O primeiro ponto importante é este. Você não precisa entender todas as palavras. Até mesmo quando assistimos a alguma coisa em português, nem sempre prestamos atenção em cada palavra pronunciada. Nós entendemos a situação, o tom de voz, as expressões dos personagens, os movimentos e as palavras mais importantes. Em inglês, você deve começar fazendo a mesma coisa. Imagine que um personagem entra correndo em uma casa. Ele parece preocupado. Aponta para a porta e diz que todos precisam sair naquele momento. Talvez você não entenda todas as palavras usadas por ele, mas reconhece uma palavra relacionada a sair. Reconhece outra relacionada a agora. Observa o rosto preocupado do personagem. Percebe que existe algum perigo. Com essas informações, consegue entender a ideia principal. Você entendeu a mensagem mesmo sem traduzir tudo. Esse é o primeiro segredo. Procure entender a mensagem. Não tente traduzir cada palavra. Quando você tenta traduzir tudo, seu cérebro fica ocupado demais. Enquanto ainda está tentando traduzir a primeira frase, os personagens já falaram mais 3. Por isso, em vez de perguntar o que significa cada palavra, pergunte: o que está acontecendo nesta cena? Observe o lugar. Observe a expressão dos personagens. Observe as ações. Perceba se eles estão felizes, assustados, preocupados ou com raiva. O contexto fornece muitas informações antes mesmo de você entender as palavras. Agora vamos falar sobre outro problema. Nos filmes, as palavras nem sempre parecem ter a mesma pronúncia que você aprendeu nas aulas. Quando alguém fala devagar, você consegue perceber cada palavra separadamente. Mas, em uma conversa natural, as palavras se conectam. Alguns sons ficam mais fracos. Outros parecem desaparecer. E várias palavras podem soar como um único som. Isso não significa que você aprendeu a pronúncia errada. Significa apenas que o inglês falado naturalmente é diferente do inglês pronunciado lentamente em uma aula. Pense no português. Nós também encurtamos e conectamos palavras durante uma conversa. Muitas vezes, falamos de maneira tão natural que uma pessoa aprendendo português teria dificuldade para perceber onde uma palavra termina e a outra começa. No inglês acontece a mesma coisa. Se você estiver esperando ouvir todas as palavras de maneira perfeita e separada, provavelmente não reconhecerá muitas frases. Por isso, você precisa treinar com pequenas partes de diálogos reais. Não comece assistindo a 2 horas de filme sem legenda. Escolha uma cena curta. Pode ser uma cena de 20 segundos. Ou até mesmo uma única frase. Primeiro, assista a cena com a legenda em português. Use essa primeira exibição apenas para entender a situação. Quem está falando? O que aconteceu antes? Por que o personagem está dizendo aquilo? Depois, assista a mesma cena com a legenda em inglês. Mesmo que ainda não conheça todas as palavras, tente acompanhar o som enquanto observa o texto. Perceba onde cada palavra parece aparecer. Observe quais palavras são pronunciadas de maneira clara e quais parecem estar conectadas. Depois, volte à cena e escute novamente. Desta vez, tente acompanhar o som junto com a legenda em inglês. Você não precisa repetir perfeitamente. Seu objetivo é perceber a relação entre o que está escrito e o que está sendo falado.
Agora retire a legenda. Assista a mesma cena mais uma vez. Talvez você ainda não entenda tudo na primeira tentativa. Isso é completamente normal. O importante é que seu cérebro começou a conectar três coisas: o som, as palavras e a situação. Esse é um dos melhores caminhos para começar a entender filmes sem legendas. Vamos organizar esse método. Primeiro, assista a cena e entenda o contexto. Segundo, use a legenda em português apenas para compreender a situação. Terceiro, use a legenda em inglês para identificar as palavras. Quarto, escute a mesma frase várias vezes. Quinto, repita junto com o personagem. Sexto, retire a legenda e teste sua compreensão. Antes de continuar, quero fazer um pequeno desafio com você. Pense em uma palavra ou frase em inglês que você já conseguiu reconhecer assistindo a um filme ou a uma série. Pode ser algo bem simples. Escreva nos comentários. E, se esta aula está ajudando você a entender como treinar seus ouvidos, deixe sua curtida. Isso mostra que você quer mais aulas práticas, visuais e sem explicações complicadas. Aproveite também para se inscrever no canal. Assim, você poderá acompanhar os próximos vídeos e continuar aprendendo inglês de uma maneira simples. Agora vamos continuar. Outro segredo importante é escolher o conteúdo certo. Se você ainda está começando, não escolha um filme cheio de termos científicos, jurídicos, médicos ou históricos. Também evite começar com personagens que usam muitas gírias ou sotaques muito difíceis. Escolha filmes e séries com conversas do cotidiano. Histórias sobre família, trabalho, amizade, escola, relacionamentos, viagens, compras e situações comuns. Nesses conteúdos, você ouvirá muitas frases que aparecem repetidamente. Perguntas sobre o que aconteceu. Perguntas para saber se alguém está bem. Frases para pedir que alguém espere. Convites para ir a algum lugar. Pedidos de ajuda. E respostas simples usadas em conversas comuns. Quanto mais você escuta essas ideias em situações diferentes, mais rápido começa a reconhecê-las. No começo, você escuta apenas sons. Depois, começa a reconhecer algumas palavras. Em seguida, reconhece pequenas frases. Até que, com a prática, começa a entender sem precisar traduzir. Mas existe um erro que muitas pessoas cometem. Elas assistem ao filme inteiro com legenda em português e acreditam que estão treinando o ouvido. Na verdade, durante quase todo o tempo, estão apenas lendo. A legenda em português pode ajudar você a entender a história. Mas ela não deve ser sua única forma de estudo. Você precisa fazer uma transição. Primeiro, use a legenda em português para compreender a cena. Depois, use a legenda em inglês para conectar o som com a escrita. Por último, retire a legenda para testar seu ouvido. Você não precisa fazer isso com o filme inteiro. Use apenas algumas cenas. 5 minutos de estudo ativo podem ensinar mais do que 2 horas assistindo de maneira passiva. Você também pode usar a técnica da repetição. Escolha uma frase curta. Escute. Pause. Repita. Escute novamente. E tente copiar o ritmo do personagem. Não fale cada palavra de forma muito separada. Tente copiar a velocidade, as pausas, a entonação e a maneira como os sons se conectam. Essa técnica ajuda seu cérebro a reconhecer a frase quando outra pessoa fala. Quando você aprende apenas lendo, conhece a aparência da palavra. Quando escuta e repete, começa a conhecer o som dela. E, para entender filmes, você precisa conhecer os sons. Agora vamos montar uma rotina simples. Durante alguns dias, escolha uma cena curta por dia. Primeiro, assista normalmente. Depois, escolha apenas 3 frases da cena. Veja essas frases com a legenda em inglês. Escute cada uma algumas vezes. Pause. Repita junto com os personagens. Depois,
Volte ao início e assista a cena completa sem legenda. Não tente estudar 20 frases de uma vez. Comece com 3. No dia seguinte, escolha mais 3. Com o tempo, você terá dezenas de frases reais guardadas na memória. E começará a encontrá-las em outros filmes e séries. Quando uma frase aparece novamente, seu cérebro percebe que já escutou aquilo antes. E o reconhecimento começa a ficar automático. Lembre-se: entender filmes sem legenda não significa compreender 100% de tudo. Nem mesmo pessoas com um nível avançado entendem todas as palavras de todos os filmes. Seu primeiro objetivo pode ser apenas entender a situação. Depois, reconhecer algumas palavras importantes. Em seguida, entender frases curtas. Depois, acompanhar pequenos diálogos. E, pouco a pouco, compreender cenas maiores. Não espere chegar o dia em que estará completamente preparado para retirar a legenda. Esse dia não aparece sozinho. A habilidade cresce quando você pratica. Comece retirando a legenda por alguns segundos. Depois, tente assistir a uma cena curta. Em seguida, tente alguns minutos. Quando perceber que ficou perdido, volte. Assista com legenda em inglês. Observe os sons. E tente novamente. Não veja isso como um teste. Veja como um treinamento. Você não está tentando provar que já entende inglês. Está ensinando o seu cérebro a escutar inglês. Vamos revisar. Não tente traduzir cada palavra. Observe o contexto da cena. Preste atenção nas expressões e nas ações. Escolha conteúdos com conversas do cotidiano. Treine com cenas curtas. Use a legenda em português apenas para compreender a situação. Depois, use a legenda em inglês para conectar o som com a escrita. Escute a mesma frase várias vezes. Repita junto com o personagem. E, por último, retire a legenda para testar seu ouvido. Comece pequeno. Uma cena. 3 frases. Alguns minutos por dia. Com o tempo, os sons que hoje parecem rápidos e confusos começarão a fazer sentido. Você começará a perceber palavras que antes pareciam invisíveis. Depois, começará a reconhecer frases. E, pouco a pouco, entenderá a mensagem sem precisar traduzir tudo. Você não vai apenas assistir a conteúdos em inglês. Vai começar a reconhecer os sons. Entender as frases. Perceber o contexto. E acompanhar a história. Agora escreva nos comentários. Qual filme ou série você gostaria de conseguir assistir em inglês sem legendas? Deixe sua curtida se esta aula ajudou você. E inscreva-se no canal para continuar aprendendo inglês de uma maneira simples, prática e fácil de entender. Vejo você no próximo vídeo. Pense em inglês.